Bom dia, Pai eterno. Bom dia, maravilhoso Jesus, e bom dia, Espírito Santo. Bom dia, anjos poderosos. Bom dia, seres não caídos dos mundos incontáveis que Deus criou. Pai, nesse momento nós queremos nos colocar na Tua presença, porque vamos iniciar o nosso jejum. E entendemos que precisamos da Tua poderosa unção. Para isso, maravilhoso Espírito, toma conta da nossa mente, toma conta dos nossos pensamentos. Nós nos rendemos ao Senhor para que tudo que fizermos hoje seja com o intuito de louvar, engrandecer e exaltar o nosso maravilhoso Jesus. Que a cada momento, Ele seja revelado em nossa vida. Que a cada momento, a cada reflexão, a cada texto, a face de Cristo resplandeça sobre todos nós. Já coloco na tua presença cada um dos teus adoradores espalhados em todo o mundo. O Senhor conhece a realidade, o contexto que cada um deles está vivendo nesse momento e o motivo que os traz à tua presença. Talvez, Senhor, seja uma necessidade, uma cura, mas eu quero que o Senhor transforme tudo isso em uma grande bênção nas tuas poderosas mãos. Perdoa se há algum pecado não confessado em nossa vida, mas que o Senhor derrame sobre nós a tua unção no dia de hoje. Revela a tua face gloriosa e que permaneçamos na tua presença e que o teu caráter seja refletido em todos nós. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos e amados irmãos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Wellington Ribeiro falando com você e vamos iniciar o nosso jejum de hoje. Hoje de uma forma diferente, eu não mandei aquele áudio inicial, mas não tem problema nenhum. Nós seguimos na presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo você que está conosco pela primeira vez e você que já está conosco há mais tempo. O nosso desejo é que você não esteja aqui apenas para receber uma bênção, mas para que você se permita ser transformado em uma verdadeira bênção nas mãos do Eterno. Quero fazer um convite a você. Eu acredito que você que está em um grupo deve ter visto que algumas pessoas saíram na semana passada e essa semana. Que tal você orar e entrar em contato com essa pessoa e convidá-la para retornar? Muitas vezes a gente olha um número saindo e pelo fato de não conhecer, a gente pensa assim, isso aí não, nem conheço, deixa pra lá. Só que por incrível que pareça, essa atitude revela muito sobre o nosso caráter, porque é da mesma forma que a gente trata aqueles que não conhecem a Deus. Se a gente não se preocupa com quem é da fé, eu fico pensando qual é a nossa preocupação com aqueles que não são. Então eu quero lançar um convite a você, que você seja um pescador, uma pescadora para trazer de volta aqueles que saíram. Combinado? Quero refletir com você hoje, continuar a nossa série sobre oração. E na próxima semana, já quero adiantar, nós vamos falar sobre a oração e a família. Nós estamos precisando falar sobre isso. Mas hoje é a nossa quarta semana que vamos juntos falar sobre esse tema tão poderoso e oportuno. Veja o que diz. Se estudássemos a Bíblia cada dia diligentemente e com oração, veríamos diariamente alguma bela verdade em nova luz, clara e penetrante. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos revelar o caráter de um Deus desconhecido. A palavra de Deus precisa ser o nosso alimento diário. A palavra de Deus precisa ser o nosso alicerce. Eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas, com o passar de muitos anos, lendo vários textos da Bíblia, nós temos a impressão de que não podemos aprender mais muita coisa. Na verdade, é um grande equívoco pensar desta maneira, porque esta é uma das peculiaridades das Escrituras. Ela se renova a cada leitura. Isso porque a leitura que você fez de um texto bíblico no ano passado,
Você estava vivendo um contexto de vida, você tinha uma mentalidade, você tinha uma percepção, e o que levou você a ler aquele texto era uma necessidade. Hoje, você pode ler o mesmo texto e a sua impressão pode ser diferente. Se e somente se você fizer isso em espírito de oração, de submissão e de entrega para que o Espírito revele a você coisas novas que estão guardadas nas Escrituras. É por isso que o nosso tempo de reflexão na palavra precisa ser um tempo com qualidade, para que você e eu façamos novas descobertas a cada dia. A palavra de Deus é como um baú do tesouro, onde todos os dias você pode descobrir uma grande pérola. E a maior de todas elas é a vida do nosso maravilhoso Jesus Cristo. A pergunta que eu tenho para fazer para você no início desta manhã e do nosso jejum é: o que você descobriu hoje na leitura da palavra? Se você não descobriu nada, será que isso revela alguma coisa sobre a ineficiência da Bíblia ou o comportamento errado que você e eu podemos estar tendo? Vamos então à leitura da palavra e à oração e à submissão do Espírito. Se você tem um pedido de oração, pode estar enviando para mim. Eu e os guardiões do jejum estaremos orando juntos com você até a nossa próxima quarta-feira. A oração diária é essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual, como alimento temporal ao bem-estar físico. Muitas vezes nós negligenciamos algo que é tão simples como a oração e reclamamos de como pode estar o nosso desenvolvimento espiritual. Aqui revela exatamente a ligação entre um e outro. Talvez você já tenha tido a experiência de plantar ou cultivar algum tipo de planta. A gente sabe que tem todo o preparo do solo e diariamente, dependendo do tipo de planta, né? Você precisa regar ela com água e de tempos em tempos tem aquela questão de colocar os nutrientes, os adubos necessários. A vida espiritual não é diferente, só que de alguma forma muito estranha, nós abrimos mão de práticas espirituais e ainda assim queremos que a nossa vida espiritual seja uma linha crescente. Não é de admirar que a maioria dos cristãos experimenta muitas oscilações espirituais, como se vivêssemos uma verdadeira montanha-russa. Ora estamos bem, ora estamos mal. Ora estamos mal, ora estamos pior do que mal. E aí, de repente, a gente dá uma crescida. Só que a questão é que isso sempre vai diminuindo cada vez mais de patamar e vai gerando uma frustração, gerando uma decepção espiritual e a gente acaba correndo o risco de abandonar de vez essas práticas que são tão importantes para a nossa vida. O crescimento espiritual está associado também à nossa vida de oração. Não é de admirar que muita gente vive pedindo oração pela sua vida espiritual porque ela mesma não tem coragem de orar. Tem gente que gosta de terceirizar a vida espiritual. Ai, o pastor tal, ai, a irmã tal ora por mim, ai, fulano igreja ora pela minha vida espiritual. Eu fico pensando, irmãos, assim, o que a pessoa quer dizer com isso? Orar pela vida espiritual. Porque se ela mesma não está fazendo isso, então como que eu vou ter que fazer o que compete a ela fazer? O crescimento dela, o crescimento individual está associado também à nossa vida de oração. E quando eu olho para a minha, percebo o quanto eu preciso mudar. Eu fico impressionado em como eu preciso mudar. E olha, se você junto comigo fizer uma avaliação sincera, vai perceber que também precisa mudar. Que tal então nós aproveitarmos esses nossos momentos que estamos tendo de jejum para conversar com o Espírito Santo sobre essa nossa vida de oração?
Eu tenho certeza que muitas vezes nós reclamamos com Deus de coisas que nos competem fazer. E aí não tem como Deus fazer aquilo que é para você e eu fazermos. Agora, no momento em que fizermos aquilo que nós devemos fazer, nós podemos ter certeza que a fidelidade do Senhor há de se cumprir na nossa vida, porque Ele é fiel e não falha. Oi, meus queridos, desculpa a demora, é porque eu estou pedalando em jejum e pedal. Comecei com o corpo meio dolorido, eu falei assim, não, vou pra rua, que é para tirar fora essa gripe de vez. Aí eu parei aqui agora para poder gravar para você o áudio. E esse áudio é poderoso. Há poucos instantes nós falamos sobre a importância da oração no processo de crescimento. E agora nós vamos falar da oração no processo do desenvolvimento. Como é interessante isso aqui. E a gente pode, às vezes parece, né, que é a mesma coisa, crescer e desenvolver. Mas não é. Por exemplo, as crianças elas podem crescer fisicamente e não se desenvolver intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Então, crescimento é uma coisa, desenvolvimento pode ser outra, tá? Veja, a comunhão com Deus por meio da oração humilde desenvolve e fortalece as faculdades mentais e morais, e as espirituais aumentam pelo cultivo de pensamentos acerca das coisas espirituais. Que texto poderoso, né? Eu fico pensando o quanto eu já deixei de desenvolver por falta de oração. É verdade, por falta de oração. Muitas vezes nós achamos que a oração é simplesmente para a gente poder colocar diante de Deus uma lista de pedidos que nós temos. É verdade que os pedidos fazem parte de alguns momentos de oração, mas já observou que parece que você mais pede do que outra coisa? Agora, quantas vezes nas nossas orações nós pedimos ao Espírito Santo que desenvolva, fortaleça as nossas faculdades mentais, morais e espirituais. Mentais, morais e espirituais. Eu tenho absoluta certeza que aqui não tem a ver com o grau de instrução acadêmica que você pode ter ou a ausência dele. Porque muitas vezes o crente, né, ele tem uma síndrome, a síndrome do patinho feio. Ah, irmão, eu não estudei, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não fiz isso. Então, assim, essa síndrome do patinho feio faz com que a gente se sinta confortável na nossa zona de conforto, de desenvolvimento. E tem gente que passa anos dentro de uma igreja e não consegue ser útil para o Senhor. Amados, isso não tem a ver com o reino, infelizmente. E eu preciso ser franco, preciso ser sincero para compartilhar com você esse pensamento. Eu estou te falando porque eu tenho certeza que você já ouviu várias mensagens na sua igreja, em outros locais, falando sobre a necessidade de desenvolvimento, a necessidade de você ser um instrumento de bênçãos. E isso faz parte do processo de oração. A oração humilde, ela pode fazer com que você e eu recebamos do Espírito Santo o desenvolvimento. É claro que isso não vai ser por osmose, né? Osmose é aquele processo que você e eu ficamos ali de olho fechado e as coisas vão simplesmente entrando em nossa mente. Vai haver a necessidade de ação. Então, o desenvolvimento espiritual, você vai ter que ler livros. E aí eu pergunto, quais os livros que você já leu nesse ano espirituais? Quais os livros que você já leu em vários outros aspectos, no aspecto de família? Tem gente que vive falando assim, ah, irmão, ora pela minha família, olha pela família de fulano, olha pela... Aí eu penso assim, uma vez eu perguntei, né, para uma irmã, quantos livros sobre relacionamento matrimonial você já leu? Nenhum, irmão. E seu marido? Nenhum. Mas vocês estão querendo que o que aconteça? Percebe, irmãos? Então, assim, muita gente
quer terceirizar para Deus a responsabilidade e a mudança de tudo. E não é assim. Não funciona dessa forma. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma atitude humilde de oração, nós também temos a nossa ação. Então você tem que ler, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que se esforçar, porque não vai ser adquirido sem esforço. É assim mesmo que acontece. Agora, você e eu temos sempre duas alternativas. Ou a gente vai continuar com a síndrome do patinho feio, ou nós vamos pagar o preço para sermos bênçãos desenvolvidas nas mãos de Deus. Inclusive, Ellen White ela tem um texto que ela fala bem assim: o nosso primeiro dever para com Deus e o nosso próximo é o nosso desenvolvimento próprio. Você está vendo? O primeiro dever é o nosso desenvolvimento próprio. Isso porque Deus nos criou com uma capacidade extraordinária. E eu chego a dizer que nós não utilizamos 1% da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade emocional, da nossa capacidade moral e intelectual. Então Deus tem muito anseio de derramar sobre o seu povo, sobre os seus filhos, essas bênçãos de desenvolvimento. A grande questão é saber se nós estamos realmente famintos e sedentos de sermos abençoados para poder abençoar os que estão ao nosso redor. Que grupo que você faz parte? Oi, amores, que bom. Acabei de chegar em casa e eu quero ler esse texto para depois que eu ler o texto eu compartilhar com vocês, porque aqui eu estou mandando o áudio agora tão tarde, 9h40 praticamente, né? O texto diz assim, ó: por meio de muita oração, importa que trabalheis pelas almas, visto ser esse o único método pelo qual podereis atingir corações. A gente, tanto aqui no jejum quanto na sala 57, defende a ideia de que nós não fazemos missão, né? Nós somos a missão. Missão não é uma atividade, é um estilo de vida. Eu vou no mercado, eu vou fazer compra, eu vou no posto de gasolina, eu vou para o trabalho. Então eu estou em missão o tempo todo. Infelizmente, nós criamos a ideia de que pode desassociar, mas não tem como você desassociar missão de quem você é. Inclusive, é por isso que muitas vezes a gente é tão indiferente com pessoas que... Só um minutinho. Com pessoas que poderiam ser alcançadas para a eternidade e não são. Simplesmente porque a gente convive com elas em um ambiente onde nós pensamos que não estamos fazendo missão. Se você for franco, sincero, como eu acredito que seja, você vai encontrar rapidamente nos seus círculos de amizade pelo menos 10 pessoas que você se relaciona e que você nunca teve ousadia de fazer um convite espiritual para ela. Eu sei disso. Então por que eu demorei tanto, né? Agora que eu vou contar. Eu fui pedalar, como eu falei para vocês no outro áudio. Aí na ida, eu encontrei um rapaz que estava correndo. O nome dele é William. O William enfrentou uma depressão, estava com 130 quilos. Ele estava correndo assim na minha frente, aí eu comecei a pedalar bem devagarzinho, comecei a acompanhar ele numa subida e fui conversando com ele. Hoje ele já está com 78 quilos, depois que começou a fazer atividade física. A gente conversou um pouco. Aí eu me despedi do William, que ele já ia voltar até onde a gente tinha chegado, e continuei. Aí desci um pouquinho, aí tinha uma outra subida. Aí na minha frente tinha um outro rapaz que estava pedalando. Estava bem acima do peso, estava pedalando devagar. Aí eu diminui o ritmo para ir acompanhando ele na subida. Eu fui com ele 2 km de subida. O nome dele é Aurélio. Aurélio também está fazendo atividade física. Ele faz todo dia de manhã para poder voltar ao peso normal, esfriar a cabeça. E a gente foi conversando muitas coisas. Aí eu voltei, né? Cheguei lá no local que eu ia e comecei a voltar. Me despedi do Aurélio, ele foi para uma direção, eu fui para outra. Na volta,
Bem aonde eu encontrei o Aurélio, eu encontrei dois rapazes, o Marcos e o Wesley. Eles me perguntaram sobre uma clínica, né? Que aqui em Brasília a gente tem uma clínica Equilíbrio, que é de tratamentos naturais. Clínica Equilíbrio. Você pode procurar aí no Instagram, é uma benção. Nosso irmão Adilson está com essa missão médico-missionária nessa clínica de tratamento. Depois, se você quiser, entre em contato aqui comigo que eu mando para você o link para você ver no Instagram, para você conhecê-la, tá? E eu conversei com eles sobre essa clínica, né? E aí, enquanto eu conversava com eles, que eles me perguntaram que lá antigamente era um parque dos dinossauros. Eu falei, não, inclusive o dono lá é meu amigo, Adilson. E aí, o Marcos, de 54 anos, tinha um sotaque carioca. Começou. Aí eu tava na bicicleta, tive que descer da bicicleta, porque eles eram dois gordinhos, estavam caminhando. Então eu desci da bicicleta para caminhar com eles. E aí o Marcos começou a contar a história dele. Ele morava no Rio, um casamento de 24 anos, 26 anos. A esposa decidiu separar dele, conseguiu junto com uma juíza laudos falsos e provou que ele não tinha condição mental de cuidar dos patrimônios. Ele teve que se desfazer de tudo e perdeu os 3 filhos e todo o patrimônio que ele tinha. E ele se afundou em uma depressão, 2 anos em depressão, e nesse período ele aumentou 38 quilos. Aí um primo dele, que mora aqui em Brasília, foi lá no início do ano, olhou a situação que ele estava e falou assim, você vai comigo para Brasília agora, tu não tem nada a perder aqui, mas vamos embora. E aí trouxe ele, e ele estava contando pra gente da luta, e que agora ele está começando a se recuperar da depressão. E aí, enquanto ele contou, o Wesley, que era um rapaz mais novo, falou assim, eu sei o que é isso. Eu também acabei um relacionamento há 2 anos atrás, de 16 anos. A mulher me traiu, me acabou, e eu caí na cachaça, entrei na depressão, me acabei. Fiquei 2 anos bebendo. Eu tinha uma loja em Goiânia, acabei com tudo. Acabei com os produtos, o dinheiro que eu tinha no banco era só para ir no bar. Eu não conseguia tomar cerveja porque eu passava mal. Eu só ia no bar, comprava uísque e cachaça e bebia. Aí eu falei pro meu tio, ele morava com um tio lá em Goiânia. Ele falou assim, tio, depois de 2 anos, essa vida aqui não é pra mim não. Vou sair daqui agora. E ele decidiu sair de lá. E o tio dele, vai pra onde, pai? Eu vou pra casa da minha mãe. E aí a mãe dele mora aqui, né, em Sobradinho. E ele veio pra casa da mãe. E agora ele tá recuperando. Já conseguiu restabelecer a loja lá em Goiânia. E hoje foi a primeira vez que ele começou a caminhar. Ele engordou por conta da depressão, da bebida. E agora ele quer emagrecer e voltar a ter saúde. Aí o Wesley, me dá aqui o teu telefone, o número. Aí dei meu número pra ele, aí ele pegou e anotou o número dele. Eu salvei. Aí eu fiquei pensando assim, né? Poxa, a gente sai pra fazer uma coisa e o Espírito Santo coloca a gente no meio de pessoas que a gente às vezes olha e, tipo, parece que essa pessoa não tá passando nada, parece que ela não tá enfrentando nenhum problema. Então a gente só olha como mais um habitante da Terra. A gente não dá bom dia, a gente não para pra conversar, a gente não para pra ouvir. Às vezes você sai de sua casa tão bitolado nos seus problemas, na sua agenda, na sua rotina, que você não consegue ver a agenda do Espírito Santo. Pessoas que passam perto de você, pessoas que sentam do seu lado no ônibus, no metrô, no avião, e a gente nem dá atenção. Pessoas que param ao nosso lado na fila do mercado, do banco, onde seja, e a gente está tão fechado que a gente não para ouvir. A questão é que se eu e você, que somos o cristão da história, não agimos dessa forma, então eu fico pensando quem é que vai agir assim. E aí pensa comigo, eu conversei com 4 homens, consegui o telefone de um, e dos outros 3 é porque eu não pedi, porque se eu tivesse pedido eu teria pego o telefone deles. Mas como eles estão fazendo exercício físico numa rota que eu sempre estou correndo ou pedalando, eu vou me encontrar com eles de novo e vou pegar o número deles.
Porque aí é a chance que a gente tem de construir uma amizade e através dessa amizade a gente levar a esperança da salvação para essas pessoas. Eu fico pensando, amores, que às vezes a gente ora tanto para Jesus voltar e tá pouco se lixando para quem tá perdendo. Isso pensando nós que a gente está salvo, né? Ainda tem essa premissa. A gente parte do pressuposto que estamos salvos. Ah, e volta Jesus para acabar com essa maldade desse mundo, essa dor, essas guerras. E a gente não tá nem aí pro vizinho. Nem tá nem aí para ele. Aí eu fico pensando assim, às vezes a gente passa tanto tempo orando e não age. Eu gostaria de ajudar você a começar a enxergar de forma diferente. E olha, amados, eu vou confessar para vocês, a minha vida de missão ainda precisa mudar muito. Eu reconheço isso. Eu não estou arrotando aqui para vocês uma coisa que eu faço todos os dias, entende? Eu estou falando para vocês algo que a gente precisa caminhar numa direção diferente. A gente precisa orar de manhã e ao sairmos de casa começar a olhar a agenda do Espírito. Às vezes você e eu estamos jejuando e o nosso jejum é tão preso dentro daquilo que a gente quer, dentro daquilo que a gente está pedindo, que a gente esquece de esvaziar a nossa mente para ouvir a voz do Espírito. E aí quando a gente não ouve a voz dele, a gente passa por essas situações e acaba não sendo abençoados e nem abençoando outras vidas. Então, nesse momento, que aqui já vai valer pelo áudio das 9 horas e das 10 horas, tá? Eu quero que você reflita um pouco comigo. Será que tem alguém que todo dia você vê, mas que você pode começar a construir uma amizade? Será que o que precisa mudar na sua atitude para que você e eu possamos começar a enxergar as pessoas como potenciais herdeiros do céu? Para que a gente tenha a iniciativa, para que a gente dê o bom dia, para que a gente comece uma conversa e dessa conversa surjam oportunidades. Olha, quando o Espírito Santo, lá atrás, quando ele me impressionou sobre esse movimento do jejum e oração, é algo extraordinário. Porque, assim, eu vou voltar a fazer as nossas reflexões diárias, tá? Eu quero que você ore por isso, porque eu vou voltar a fazer as reflexões todo dia. Então, pensa assim, ó. Imagina que você encontrou uma pessoa na rua. Aí talvez você nunca mais vai ver essa pessoa, né? Mas você pode pegar o número dela, e isso depois de alguma conversa, né? E compartilhar o link desse grupo. Porque eu vou estar aqui todo dia falando do amor de Deus para ela. Ela vai ser abençoada. Você já imaginou se você estiver conversando com uma pessoa no meio da rua e falar assim, depois que você conversou com ela, falar assim, eu posso orar por você antes da gente se despedir aqui agora? Você consegue imaginar o impacto disso na mente dessa pessoa? Isso aí é uma coisa tremenda, tremenda. A gente precisa ser mais ousados na missão, mais ousados no nosso estilo de vida. E isso é o resultado da oração. Só que a oração, ela precisa entrar em ação. Em ação. Faz sentido para você o que eu falei nesses 10 minutos? 11, 12 aqui que a gente está conversando? Para mim faz muito sentido. E fez muito sentido. E assim, eu sabia que eu tinha que gravar o áudio para vocês. Eu sabia disso, que já tinha dado 9 horas. Mas sabe por que eu não gravei? Porque tem rotinas e liturgias que são menos importantes do que pessoas. Pessoas são as coisas, né? Se a gente pode assim dizer, né? São os seres mais importantes que existem nessa terra para Deus. Qualquer outra rotina que a gente faça, qualquer uma, até no aspecto religioso, como eu parar e gravar o áudio, dependendo da situação, pode não ser tão relevante e importante como alguém que está do seu lado. Então, fica a dica para você, fica essa reflexão e que Deus nos abençoe muito ainda no nosso jejum de hoje. Então, como eu falei, esse áudio aqui agora é pelo áudio das 9 e o áudio das 10. O próximo áudio é o áudio das 11. A oração é vida, o alicerce do crescimento espiritual. No lar, perante a família e perante as outras pessoas, devemos testificar dessa verdade. Esse texto ele é muito forte e muito poderoso. Eu trabalhei junto com meu pai durante muitos anos na construção civil.
Eu fui por muitos anos orelha seca. Orelha seca é aquele que rala, né? Mexendo massa, concreto, carregando tijolo, carregando terra, tábua. E sou muito grato a Deus por isso, porque eu aprendi muita coisa mesmo. E quando a gente está fazendo uma casa, quanto maior ela for, mais robusta, mais sério tem que ser levado o alicerce dela, a fundação. E por isso porque todo o peso, desde o telhado, né? Desde a caixa d'água que fica lá em cima, todo o peso vai descarregando nas colunas, nas vigas, nas colunas, aí vai para o alicerce e depois desce para as estacas ou os tubulões. E aí então o peso se dissipa no solo. O terreno, ele recebe aquela carga. Você já deve ter visto muitas construções rachando, caindo, né? Isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem com o alicerce mal feito. Não só às vezes mal feito, mas também usam material de qualidade inferior. E isso pode acarretar sérios prejuízos. Depois que a pessoa está com a casa toda pronta, que já investiu um dinheiro danado, aí a casa começa a dar problema. A própria palavra de Deus traz para a gente uma orientação, não é mesmo? Você lembra que Jesus fala sobre construir uma casa sobre a rocha, que é firme, ou construir uma casa sobre a areia, que é um terreno completamente volátil e mais frágil. Aqui está falando que a oração é o alicerce do crescimento espiritual. Então, vamos pensar assim: se alicerce é aquele que fica embaixo, que vai dar sustentabilidade, a sustentação para a casa, se ele é mal feito, a casa corre sérios riscos de ruir. Se a oração é o alicerce espiritual, então se é negligenciado a prática dela ou se é feita da forma errada, com certeza vai comprometer toda a vida espiritual da pessoa. Não é de admirar que a gente tenha casamentos sendo destruídos, não é de admirar que a gente veja cada vez mais pessoas insatisfeitas na igreja, não é de admirar que a gente veja tanta briga na igreja, tanta confusão. Isso porque não oramos e às vezes quando oramos, ainda não oramos de acordo com a vontade do Espírito Santo. O resultado que nós temos, muitos deles, com toda certeza, é o resultado que expressa como é o nosso alicerce espiritual através da oração. Bom, olhando por esse lado, eu quero compartilhar com você então uma reflexão. Se a oração é o alicerce do crescimento espiritual, a pergunta é: quão firme é o seu alicerce? Se você identificar que ele está frágil, esse é o momento da gente iniciar um processo de mudança. É isso mesmo. E eu não estou falando reformar, não. Eu estou falando destruir tudo, demolir tudo e deixar o Espírito Santo construir um novo alicerce de uma vida espiritual que vai suportar o peso e a pressão das grandes provas espirituais que estão por vir. Eu vou compartilhar aqui abaixo agora o link da Clínica Equilíbrio. Quero que você entre lá no Instagram, quero que você siga, né, essa clínica e lá tem os contatos também para você falar com o meu grande amigo Adilson. A negligência da oração leva os homens a confiar em sua própria força e abre porta à tentação. Hoje nós conversamos um pouquinho mais sobre o ministério de oração e eu tenho certeza que você e eu fomos edificados e abençoados pelo poder do Eterno. A cada momento a gente pode refletir sobre o nível da nossa vida espiritual, porque ela traz alguns sinais, ela mostra alguns sinais. E a oração, querendo ou não, quer você goste ou não goste, quer você pratique muito ou pouco, a oração ela é um dos sinais. Mas cabe lembrar que aqui nós não estamos falando só você orar por orar.
Estamos falando daquela oração que é dirigida pelo Espírito Santo. Porque eu conheço muita gente que vive orando, mas depois que sai da oração é tão rixoso, é tão truculento, é tão difícil que a gente até pergunta assim, tu estava mesmo orando? Tem gente que acredita que aquele momento ali de oração é o suficiente para que ela continue agindo de forma errada durante muitas coisas ao longo do dia e na vida. Então você precisa ter cuidado, porque não é orar por orar e não é a quantidade de oração que você faz, porque você pode fazer muitas orações, mas está destituído do Espírito. Então presta atenção nisso, tá bom? O Espírito Santo precisa ser o guia da sua oração. O Espírito Santo precisa ser o guia do seu jejum, porque senão você só está deixando de comer à toa. Infelizmente essa é a verdade. E eu tenho que ser sincero e franco com você para que você entenda. Outra coisa é, por exemplo, eu falei para você hoje no primeiro áudio, que tal você ir em busca de alguém que saiu do seu grupo? A pergunta é, você fez isso? Você fez isso? Mas você se sente bem jejuando comigo e fala assim, irmão, foi uma benção. Mas uma ação, uma pequena ação, eu tenho certeza que você não fez. Então toma muito cuidado com essas rotinas, com essas práticas, porque elas podem se tornar vazias se você não é guiado pelo Espírito Santo, tá? E eu tenho que falar isso com você, até porque o objetivo não é apenas que você se sinta bem aqui. O objetivo não é apenas que você tenha na quarta-feira como um alimento espiritual poderoso na sua vida. O objetivo é que isso leve você à ação. A gente tem que sair daqui do grupo e estar em ação. O tempo todo em ação. Combinado? Eu preciso dizer isso para você, meus amores, porque eu amo você. E o amor me leva a falar o que é necessário falar. Porque eu conheço uma raça de crente que gosta só de ficar engordando dentro da igreja, só de ficar engordando na internet e tá em um monte de grupo, mas não tem coragem de ir no vizinho para abençoar a vida do vizinho. Eu sei que vocês não são desses, né? Amém? Agora veja, a negligência da oração, ela abre espaço para que a tentação, esses cachorros são uma benção, né? Tentando a gente aqui. A negligência e a oração abre portas à tentação. Isso porque quando a gente interrompe essa conexão, nós estamos cada vez mais vulneráveis. É por isso que de vez em quando você já ouviu falar que a gente gosta de terceirizar a vida espiritual, não ouviu falar? Hoje eu comentei isso, acho que eu falei isso hoje 2 vezes. E é por isso que eu vou falar pela 3ª vez. Não negligencie, não terceirize a sua vida de oração. Porque, por exemplo, eu posso até orar por você, diante dos pedidos que você tem. Só que se você não paga o preço pela sua própria oração, pela sua própria vida, é você que vai enfrentar a tentação, não sou eu. Eu vou enfrentar as minhas e você vai enfrentar as suas. Então, isso precisa trazer para a gente a consciência da individualidade no processo. Ao mesmo tempo que eu preciso interceder, eu preciso orar por mim mesmo, para que eu tenha a minha própria proteção. Por isso, a gente tem que ficar atento todos os dias, a todos os momentos, para que a nossa mente, a todo momento, seja voltada para as coisas do eterno e que a gente, diante de qualquer provação, qualquer tentação, qualquer artimanha do inimigo, sejamos rapidamente orientados pelo Espírito Santo a como reagir diante daquelas situações e como glorificar o nome de Deus através de cada uma delas. Eu desejo muito, muito mesmo, que você não seja uma pessoa negligente. E volto a dizer, você pode estar no grupo de oração, no jejum, você pode estar na sala 57, você pode estar na Novo Tempo, você pode estar fazendo um monte de coisa, você pode ter um monte de cargo da igreja. Mas se você negligencia a sua vida de oração, você é uma pessoa fracassada. Essa é a grande realidade. Talvez
Seja por isso que o inimigo tem prevalecido muitas vezes sobre a nossa vida em coisas que nós já deveríamos ter derrotado ele. Faz sentido para você? Reflete sobre isso. Eu quero agradecer a sua companhia ao longo do jejum de hoje e vamos entregar o nosso jejum, mas não vamos sair da presença do Eterno. Eu ainda vou continuar o meu jejum. Hoje agora estou completando as 48 horas de jejum, mas a minha meta essa semana são de 100 horas. Então a gente ainda vai mais um pouquinho aí adiante. Que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida, que a face de Cristo reflita sobre você e que o Espírito seja o seu conselheiro na sua jornada. É o meu desejo, a minha oração. Receba um beijo carinhoso do seu irmão, Wellington Ribeiro.